Fala, meus cabra! Demorei, mas voltei. Bom, no último vídeo aí a gente falou sobre como criar um PortScan através de um Bash Script. E hoje vai ser o mesmo tema, porém utilizando o PowerShell. Vamos lá! Bom, antes de começar, eu queria deixar aqui um pouco mais claro, sobre o conceito de utilizar um PortScan. Por que eu digo isso? Algumas pessoas vieram falar comigo a respeito do vídeo anterior e eu notei que o pessoal que trabalha com segurança conseguiu absorver a informação de uma maneira diferente do pessoal que trabalha com programação e não trabalha com segurança da informação. Para uma pessoa que trabalha com segurança da informação, utilizar o PortScan é algo básico, algo ali que está no dia a dia. Porém, para um programador, não. Então, com esse vídeo, eu acabei também ali atingindo um nicho, que até então eu não esperava, porém eu estou muito feliz, gratificante isso. E gostaria então só de esclarecer um pouco, Vou colocar aqui como exemplo um cenário clássico, Você é programador e tem um servidor ali que está rodando um banco de dados. Vamos supor que seja um MySQL rodando na porta 3306. Então você tenta conectar-se a esse banco de dados, porém você não consegue. Muitas vezes o serviço nem está online, Ou então você vai acessar ali um serviço SSH e simplesmente não consegue. Com o PortScan em mãos, você consegue ver se aquela porta realmente está aberta ou não. Então você pode usar esse script e ver, a porta 3306 está aberta? Não. Então você vai com a pessoa e fala, o banco de dados não está disponível. Então o PortScan serve basicamente para isso, tá? Para quem trabalha com segurança, principalmente ofensiva, é um pouco diferente. Porque nós temos ali uma máquina, um servidor, um alvo, e nós precisamos achar vetores de ataque. Então nós vamos pesquisar quais portas estão abertas, quais serviços estão sendo executados nessas portas, e a partir daí montar um fluxo de ataque. Belezinha? Então vamos aqui colocar a mão na massa e fazer o nosso script em PowerShell. Então com o nosso PowerShell aqui aberto, a primeira coisa que nós precisamos fazer é montar a nossa estrutura de loop. Semelhante ao Bash Script, porém de maneira mais prática, para fazermos um loop em PowerShell, basta colocar o número inicial, 2 pontos e o número final. No caso aqui fiz o exemplo de 1 a 10. Então o looping aqui é muito mais fácil que no Bash. Tendo isso em mente, nós podemos fazer o quê? Um loop que vai de 1 até 65.535, que é o número limite que um computador pode ter de portas abertas. Isso independente do sistema operacional. Agora que já temos o looping, vamos fazer o quê? Primeiro, vamos testar uma porta unitária para vermos o comportamento aí do nosso script, se ele vai realmente filtrar bem ou não. No PowerShell, tudo é tratado como objeto. Eu não sei se é claro para você como o PowerShell trabalha, mas toda a sua sintaxe, toda a sua forma de trabalhar é baseada em objetos. É semelhante até a uma linguagem de programação, onde você tem uma classe, instancia um objeto, acessa seus métodos, tem argumentos, parâmetros, etc. Então isso é algo bem legal do PowerShell, bem legal mesmo. Se você joga aí no time do Bash Script, assim como eu, é difícil assumir, mas o PowerShell é uma ferramenta sensacional. Mas dói dizer isso. Então o que acontece? Se eu executo um ls para listar os meus arquivos e diretórios, aqui não tem nenhum, mas eu vou criar, tá? Vou criar então um novo item chamado teste.txt. Eu tenho aqui o meu arquivo, vou criar também um diretório chamado teste, e quando eu executo o comando ls para listar os meus arquivos e diretórios no meu diretório atual, esse comando, essa saída, é trabalhada em cima de objetos. Então eu posso, por exemplo, colocar um ls entre parênteses, já que ele é um objeto, então colocar, por exemplo, um count. Então aqui ele me retornou que eu tenho 2 objetos dentro do meu diretório atual. Poderia também fazer o quê? Eu posso colocar um ponto e apertando o Tab, que ele vai me dando aqui algumas opções, Os atributos, eu consigo ver que um é diretório, o outro é arquivo, e por aí vai. Isso é bem legal, tá? Bem legal mesmo. Algumas filtragens de saída ali ajudam muito. No Bash, geralmente a gente faz um grep ali, coloca um cut, AWK e vai canalizando a saída para outra através do pipeline, Então, realmente, esse trabalho aqui do PowerShell ficou muito bom mesmo. Mas, voltando aqui para o nosso script, vamos então instanciar o nosso objeto TCP Client. Vamos escrever new object para definir um novo objeto, net sockets TCP Client. Como ele é um objeto, eu vou colocar entre parênteses, justamente para já chamar o método connect e executá-lo. Tá? Então eu vou colocar aqui ponto connect, vou adicionar o meu IP-alvo, que no caso será um IP de teste, 92.168.15.1, aqui é um ponto e não um ponto e vírgula.
E o outro parâmetro vai ser o quê? A porta que eu quero verificar o estado. Tá. Posso colocar aqui a porta 80, que é a porta de HTTP, e pressionar um Enter. Quando eu faço isso, ele simplesmente pulou para a linha de baixo e não me retornou nenhum status, né? E se por acaso eu colocar uma porta que não está aberta, por exemplo, a 81, aí ele me retorna uma mensagem de erro. Ou seja, quando a porta está aberta, ele não retorna nada, e quando está fechada, ele retorna um erro. Bem semelhante ao Bash Script, né? Vamos jogar isso daqui em um looping, que vai da porta 1 até a porta 65.535, colocar um pipeline, um símbolo de porcentagem, tá? Já que nós estamos fazendo um looping. Geralmente a gente vê uma interrogação, ou seja, a gente está com uma condicional, né? Como um where. Mas como nesse caso é um repetidor, né? Um looping, a gente vai utilizar o porcentagem. E, seguindo a sintaxe, né? A estrutura do PowerShell, a gente deve colocar em chaves. Então aqui no início nós vamos dar um echo e vamos colocar aqui uma mensagem, né? Porta está aberta. Aqui nós nos deparamos com a seguinte situação. Quando nós colocamos somente o looping, colocando os numerozinhos, né, 1, 2 pontos, 10, ele printou pra gente os números, porém nós não tínhamos o controle, né, se a gente quiser pegar um número ali e manipulá-lo. Toda vez que a gente faz um looping ou um where que seja, a variável que está atualmente ali sendo tratada, ela é representada por um cifrão underline. Então aqui a gente pode colocar o seguinte: porta cifrão underline está aberta. Ou seja, na primeira volta do loop, o número 1 irá ser representado por essa variável. Na segunda volta, o valor irá ser 2. Então, o 2 irá ser o valor dessa variável. E aqui, nós iremos utilizar a variável também. Então, nesse cenário, nós estamos vendo as portas que estão abertas através da mensagem. Se executarmos agora, né, vai sair uma mensagem suja, né, poluída, porque ele vai ficar mostrando as portas que estão fechadas com erros, baseado em erros. Ó, porta 1, porta 2, porta 3, porta 4, porta 5. E isso é poluído, não é algo legal para a gente. Nós queremos ver as portas que estão abertas e não as que estão fechadas. Então iremos jogar a saída para o nu. Também bem semelhante ao Bash Script, né, que seria 2 maior barra dev barra nu. Aqui nós jogamos simplesmente para a variável nu, que é uma variável aí que não tem nada, é o limbo, né? É o espaço, o vácuo. Então agora, quando a gente executa o script, ele irá nos trazer as portas que estão abertas, somente as abertas. Achou aqui então já algumas portas, vou cancelar pressionando Ctrl C e vou limpar a tela. Aqui nós vimos que já é um código funcional, né? Nós já conseguimos verificar se uma porta está aberta ou fechada. Porém, seria muito chato, né? Muito maçante ter que escrever toda vez essa linha de comando. Então o que nós podemos fazer é pegar esse conteúdo e jogar para dentro de um arquivo. E nesse arquivo a gente chama, passando como parâmetro, o nosso IP-alvo. E fazer isso é bem simples, né? Primeiro vamos criar aqui um arquivo e vamos chamá-lo de portscan.ps1. O primeiro ponto do nosso arquivo vai ser prepará-lo para receber um argumento. Então vamos escrever param. E qual vai ser o nome, né, do nosso argumento? Qual vai ser a variável que irá receber esse valor? Podemos definir o nome que quisermos, tá? Eu vou colocar aqui como IP, porém poderia ser qualquer um outro. Vou verificar se esse parâmetro foi enviado ou não. Então vou colocar uma exclamação e a minha variável IP. Caso ela não tenha sido enviada, vamos retornar uma mensagem de erro para o usuário. Podemos fazer um manual básico, né? Um usage.portscan.ps1 e como parâmetro o IP. E um else, né? Ou seja, se não tiver o parâmetro IP, ele irá mandar essa mensagem, irá printar a mensagem, e se ele tiver passado, né, se tiver informado o IP-alvo, ele irá executar o portscan. Então vou no meu PowerShell, vou copiar esse comando. No PowerShell, para copiar, basta selecionar e clicar com o botão direito do mouse. Agora que nós temos o nosso IP de forma dinâmica, né, sendo parametrizado, eu vou remover esse valor engessado e vou colocar cifrão IP. Vou salvá-lo. Vou dar um ls só para confirmar que ele realmente está aqui, né? Então, para chamá-lo, nós vamos colocar ponto barra invertida portscan.
E se nós não passarmos nenhum parâmetro, ele vai dar erro. Porque esse erro aconteceu, né? Por questões de segurança, o PowerShell não vai deixar você executar comandos assim, tá? Dessa forma. E isso é muito comum, é um mecanismo de segurança que a Microsoft implementou. Porém, a gente precisa, então, quebrar essa segurança, tá? Então, vamos digitar PowerShell -ep bypass. Então, a gente vai dar um bypass aí no escopo da política. Vou pressionar o Enter. O PowerShell escrito certo, de preferência. E agora eu posso chamar o meu arquivo. Vou só limpar a tela. /portscan. Agora, quando eu pressiono Enter, ele vai me dar a seguinte mensagem, né? Explicando como é que funciona, como é que você tem que chamar esse arquivo. Ou seja, que ele já explica. Então, vamos lá. /portscan. E vou passar como parâmetro o IP que eu quero realizar o portscan. Pode ser qualquer IP, tá? Aí fica a critério de vocês. Vou utilizar o mesmo aqui somente para demonstração. 192.168.15.1. E só aguardar aí um tempinho que ele vai mostrar quais portas estão abertas. Bom, finalizado então o nosso portscan, né, com o PowerShell. Espero que tenha sido útil aí de alguma forma, né? Talvez não em si o portscan você vai utilizar no seu dia a dia, porém que você pode pegar um pouco do conceito, né, em como o PowerShell trabalha. Pelo menos uma coisinha ou outra aí já tenha sido novidade para você, eu já estou muito satisfeito. Agradecer também ao pessoal que está me cobrando, né? Posta um vídeo, quando é que você vai colocar mais coisa? Não desiste. Demorei para postar esse vídeo, né? Espero não demorar nos próximos, porque eu pretendo colocar uns conteúdos aí mais hardcores, né, mais avançados, vamos dizer assim. E vamos que vamos. Pessoal, brigadão, quem puder, curte, compartilha, ajuda a gente aí nessa aí. Brigadão, beijo no cérebro.